Vamos nos colocar em pé, queridos. Ai, Jesus. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo em Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10. Evangelho segundo João. É um texto conhecido, só para embasar aquilo que nós vamos trabalhar essa manhã. Eu queria falar hoje sobre os milagres de Jesus. Oh, gente, é interessante isso, parece que a gente... Eu não sei, mas há uma tendência, a pessoa quando ela aceita Jesus, ela anda sobre ovos, irmão. É aquela coisa, mas parece que vai passando o tempo, igual Coca-Cola, né? Parece que vai, a pressão vai. Daqui a pouco o irmãozinho tá xoxo. Então hoje, meu irmão, nós vamos retomar isso aí, pelo amor de Deus. Jesus continua operando maravilhas, continua operando milagres. Amém? A lâmpada de Israel continua acesa. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10, é aquele texto, ícone, que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O Senhor está dizendo dele, né? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Que é sinônimo de fartura, alegria, de transbordar a bênção. Aleluia! Deus vai transbordar a bênção aqui hoje. Feche seus olhos, querido. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque tu és um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus glorioso. E eu te peço agora, Senhor, me usa como instrumento nas tuas mãos, que eu possa me mover na tua simplicidade, na simplicidade da tua palavra, que nós possamos receber uma palavra, Senhor, de impacto, para nos jogar para cima, para que a nossa ideia de evangelho mude, Senhor, porque o Senhor continua o mesmo. Se há um atributo em Deus, um dos atributos é a sua imutabilidade. O Senhor não muda, o Senhor é o eu sou, aleluia. O teu Kairos é diferente do nosso Cronos. Nós temos que aprender isso e entender que o Senhor está acima de tudo e de todos. Manifesta a tua palavra sobre nós, Senhor, me usa como um mero instrumento, para que nós possamos ouvir o teu querer, o teu agir nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Pode tomar assento. Quando eu me converti, eu tinha um sentimento que pairava no meu coração. Logo quando eu me converti, né? Porque a gente se converte e você começa a frequentar uma igreja, quer queira, quer não, você começa a fazer uma leitura de tudo que está acontecendo, das pessoas que te rodeiam. E eu sempre falava, uma coisa que eu nunca vou querer na minha vida é virar um cristão, como a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre o sal, que o sal ele dá sabor. Uma coisa que eu não queria ser é alguém sem sabor, um crente sem sal, sem tempero, né? Um crente que murcha, porque na minha caminhada dentro de igreja, evangelho, palavra, eu já conheci muita gente que no meio do caminho se perdeu, mas não é que se perdeu desviando, foi para o mundo, não. Virou um cristão sem alegria, igual o irmão do filho pródigo em Lucas 15, que morava na casa do pai, tinha tudo, mas era alguém sem alegria, né? Era alguém que ficava só olhando para a vida do irmão. Então, tem pessoas às vezes estão dentro da igreja e perderam a alegria de buscar, de orar, aquela alegria, sabe, de dar um bom dia, porque existem vários bons dias, né? Bom dia. E tem bom dia, né? Aquela coisa inspirada por Deus, sabe? E o que eu vejo? Nós temos perdido isso. Nós temos esquecido. Parece que Deus continua sendo Deus. Esses dias eu estou lá no celular, numa rede social, e aí me sobe um vídeo do pastor Eibe. Pastor Eibe dizendo que estava com tumor no intestino. Coisa seríssima. Eu vi que ele estava muito abatido. E ele, falou. Passou o tempo, daqui a pouco eu estou lá de novo fazendo alguma coisa lá, sobe um outro vídeo. Ele já operou, já estava contando o testemunho, que não vai precisar fazer quimioterapia, que o Senhor o havia curado.
Aquilo, meu irmão, me bateu uma alegria no meu coração de ver que Deus guarda os seus. E que Deus continua fazendo maravilhas e milagres. E a gente não pode perder esse viés do evangelho, que Deus é Deus de maravilhas e sinais. Amém? Nós temos que entender que Deus continua operando. E aí eu olho para a Bíblia, é claro que se eu fosse falar dos milagres de Jesus, eu iria ficar aqui com você agora, tarde, de noite, amanhã, de noite, não dá. Mas eu peguei alguns que são os mais ícones, aqueles que são ímpares, né, diferenciados dentro das Escrituras, para tentar trabalhar com você e fazer você entender que o Senhor que fez aqui nas Escrituras é o Senhor que continua fazendo nos dias de hoje. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Eu não sei como você entrou aqui hoje, talvez você entrou aqui precisando de um milagre. Então, meu irmão, você vai sair com ele, eu creio. Eu não sei se já aconteceu comigo, de ver mensagem, estou precisando de algo, e Deus falar na boca do profeta algo que eu precisava receber. Que coisa maravilhosa. Então eu não sei qual é a condição que te trouxe aqui nessa manhã, mas eu já quero começar o meu sermão te falando algo aqui. Deus continua fazendo maravilhas, Deus continua fazendo milagres, Deus continua operando coisa gloriosa, aleluia. Esses dias, bom, vocês ficaram sabendo desse evento grande que teve o Dicente, e o meu filho foi, ele é jovem ainda tem pouca experiência com o Senhor, e ele veio maravilhado, porque ele nunca tinha visto aquilo. Amém? Pessoas louvando, não era nem pregação, pessoas adorando a Deus. E daqui a pouco o cara paralítico pegar a cadeira de roda, pôr na cabeça e sair andando. O outro começar a gritar que estava enxergando e não enxergando. Irmão, imagina a cena. Até eu que tenho anos de evangelho ali do lado, você vê essas coisas. Amém? Você em pleno louvor. Por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores. Às vezes a gente pensa assim, é só na pregação. Não, quando um irmão adora em espírito e em verdade, Deus manifesta a glória dele. E ele veio para casa, mas sabe quando o cara veio, parece que meio anestesiado? Eu falei, é isso, filho, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que o pai serve, esse é o Deus que o meu avô servia, esse é o Deus todo-poderoso que continua fazendo maravilhas, e ele não te trouxe aqui por acaso, meu irmão. Levanta as tuas mãos, em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra que eu estou ministrando e que vou ministrar sobre a tua vida. Deus preparou um milagre para você nessa manhã, áreas da tua vida que estão em bloqueio, que Satanás tem colocado as suas patas imundas, o Senhor vai entrar com providência e você vai sair daqui diferente, e esta unção vai te capacitar a você colocar a mão no teu milagre em nome de Jesus. O nome do Senhor vai ser glorificado, aleluia. Dá um glória a Deus e toma posse dessa palavra, aleluia. Aí eu discorri alguns milagres para a gente compartilhar. Como diz o mineiro, trocar uma palhinha aqui. O primeiro milagre que eu quero compartilhar com vocês é o de João capítulo 2, versículo 11. Volta um pouquinho aí, João, Evangelho segundo João capítulo 2, versículo 11. Louvado seja Deus. Que diz assim, ó, muito conhecido também esse texto. Diz assim, ó: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Canaã da Galileia. Preste atenção no texto. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Canaã da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. O primeiro milagre que eu quero falar é sobre o milagre das bodas de Canaã. A transformação da água em vinho. Amém? Ali foi o início do ministério de Cristo. O início dos sinais. E esse texto ele tem uma revelação poderosíssima. Que é uma revelação que desembaraça e desfaz todo espírito de idolatria. Preste atenção nisso. Talvez você está aqui hoje, eu quero que você receba isso com muito amor, com muito feudo. Eu não quero jamais ferir a tua fé, mas eu quero trazer o que está na palavra de Deus. Jesus foi convidado para uma festa de casamento em Canaã da Galileia. E quando Jesus chegou na festa, a festa estava rolando e tal, e de repente a Bíblia fala que acabou o vinho. Talvez na nossa cultura acabou o vinho, mas na cultura judaica o vinho é como se fosse, só para você entender, um bolo hoje na festa de casamento. Quem nunca ouviu a expressão numa festa de casamento? Você está lá, né, já teve o casamento, você está na festa tal, e aí alguém fala para outra pessoa assim, acho que eu vou embora. Aí a outra fala, não, só vou quando cortar o bolo. Porque é normal isso, é a nossa cultura. Casamento sem bolo não é casamento.
Não é verdade? No casamento judaico era o vinho. Então isso trouxe ali uma situação meio que delicada, porque você sabe que em festa de casamento o povo gosta de meter a boca, né? Aí a coxinha estava azeda, a coxinha estava fria, né? A carne louca estava salgada. O povo está comendo de graça e está falando, né? Então você imagina o burburinho. Como é que pode esse camarada convidar a gente? Acaba o vinho. Onde já se viu? Isso é uma falta de respeito. Então o noivo entrou em vergonha. Aí o que acontece? A mãe de Jesus estava com ele. Ela vendo a situação, ela toma a frente. Vai até o filho que é Jesus e fala, pô, dá um jeito aí, dá uma solução. Porque ela sabe que ele pode fazer. Aí Jesus argumenta da seguinte forma. Preste atenção, ele diz assim: mulher, o que tenho eu contigo? Ele não chamou de mãe, não que ela não fosse, ela foi mãe de Jesus sim. Mas o que eu quero que você entenda, a revelação que está por trás dessa situação, dessa conversa. A mãe se antecipou vendo o problema, mas o que Jesus quis dizer para ela é o seguinte: ô Maria, você não entendeu? Aqui na terra eu estou de baixo, mas o comando vem de lá. A hora não é tua, a hora é dele. O momento não é teu do milagre, o momento é dele. Em outras palavras, fica claro aqui Jesus colocando Maria no seu lugar. Eu até te respeito como mãe, mas você sabe que eu sou filho de Deus e que o meu comando não vem da terra, o meu comando vem dos céus. E para que haja milagre eu preciso estar debaixo do comando dos céus. Preste atenção e eu quero que você aprenda isso. O grande problema da igreja, às vezes, que nós queremos nos antecipar as coisas. Nós não queremos esperar o kairos, o tempo de Deus, para que o milagre dele aconteça. E todas as vezes que eu tomo a frente, a coisa complica. Eu tenho que voltar, deixar o Senhor ir na frente, deixar as coisas acontecer no tempo dele, porque no tempo dele é melhor, no tempo dele acontece, no tempo dele tudo que está travado no mundo espiritual é destravado, porque no tempo do Senhor o teu milagre sopra. Amém? É notório. Aí passa-se um tempinho. Aí daqui a pouco então o Senhor manda trazer a água. Agora o comando vem dos céus. Não está escrito aqui, mas é notório. Filho, agora faça. E ele chama, trazem a água, ele transforma a água em vinho. E quando as pessoas começam a provar, elas não entendem. Porque o melhor vinho havia sido guardado para tomar depois. Aleluia. E eles ficam embasbacados, porque sempre será assim. É o que está escrito no livro do profeta Ageu: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Talvez você diga, bispo, mas já está tanto tempo a minha promessa, tanto tempo, aguarda o teu coração. Está demorando porque ela vai vir, meu irmão, com despojo, vai vir, aleluia, temperada, vai vir do jeito certo. Então, meu irmão, aquieta o teu coração, porque tudo que Deus te prometeu não vai cair por terra. Seja um tio da palavra dele, não cai por terra, porque o que Deus promete, ele cumpre em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos para os céus e diga: eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida em nome de Jesus. Amém? Pelos olhos da fé, eu estou vendo muita situação sendo transformada, hein? Vai ser transformada. Agora, quieta o teu coração, vai ser transformada. Bispo, eu estou em vergonha. Bispo, eu estou em desonra. Quieta. Deus vai mudar essa história aí, viu? Deus vai mudar essa história. Ei, bispo, é tanto chororô. Quieta. A minha Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aquieta o teu coração. Não há promessa que vai cair por terra. Eu creio, meu irmão, que se não for pela tua fé, que seja pela minha. Deus vai fazer, porque Ele é Deus. Aleluia. Oh, glória! Quero falar agora de um segundo milagre. Eu quero falar sobre a cura da filha de Jairo. Irmão, não vai dar para me esmiuçar muito, senão o horário vai voar aí. Tá? Lucas capítulo 8, versículo 40. Deixa eu só pegar aqui essa transição, porque isso aqui você tem que ler para você entender o que eu vou compartilhar com você. Lucas capítulo 8. Versículo 40. Quem achou, dá um glória a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: aqui você tem que glorificar, irmão. Diga isso para ele, mas diga com o irmão, nem escutou o que você falou. Diga: aqui tem que glorificar. Quanto mais glória, mais presença de Deus. Amém? Aleluia.
Nós não estamos aqui no cinema mudo. Nós somos uma igreja pentecostal que dá glória, aleluia. Fala em língua estranha, profetiza. Porque o Deus que nós temos é Deus de maravilhas. Vê se ele não é Deus de maravilhas. Olha aqui, ó, Lucas 8, versículo 40. Diz assim, ó: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos os estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões apertavam. Versículo 43, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Amém? Eu vou pausar aqui, daqui a pouco eu vou te trazer para o texto, só para me ganhar tempo aqui. Tá bom? Versículo 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Vamos pautar aqui. Esse milagre ele é algo inusitado. Por quê? Eu fico imaginando a cena. Então Jesus está aqui, as multidões, porque onde Jesus estava, a multidão estava. Já ensinei aqui algumas vezes que multidão na Bíblia é sinônimo de 5.000 pessoas para lá. É muita gente, perto do mestre, tal. E aí chega esse camarada, o Jairo, o centurião. O Jairo chega e ele diz o seguinte, né? Quando ele chega, ele fala: Senhor, olha a fé desse homem, a minha filha está em casa, ela está enferma. Libera uma palavra, faz alguma coisa, eu creio que a minha filha pode ser curada. Agora, mas preste atenção, nesse mesmo interim, chega uma outra mulher no meio da conversa, sangrando. Diz a Bíblia que ela estava há 12 anos com uma hemorragia que não parava. Eu não sei se o Senhor fez uma leitura aí para ver qual que era o milagre mais urgente, né? E aí então o Senhor agora passa a cuidar daquela mulher, que era uma mulher rica, que estava com essa situação delicada. Havia toda uma questão cultural, porque a mulher, amém? Só tem adulto aqui, né? As crianças estão lá, os adolescentes estão lá em cima, né? Estão, né? Como é que funciona na cabeça do judeu? A mulher, nos seus dias de menstruação, ela é vista pelo judeu como uma pessoa suja. Então, é algo cultural. Como é que funcionou com essa mulher? Era 12 anos. Então essa mulher durante 12 anos ficou igual um bicho, creio eu, que não poderia ir no armazém do seu José, não poderia ir no mercado, não poderia ir em nenhum lugar, porque ela seria muito mal vista. Então havia um desespero na alma daquela mulher. Parece que eu vejo a história. Um dia lá na casa dela, alguém fala: olha, você já está aí nessa situação, gastou o que não tinha, não tem mais jeito, mas eu fiquei sabendo que aquele tal de Galileu vai passar por aqui. Dizem que aonde ele passa, algo acontece. Deixa eu abrir um parênteses, ele está passando aqui hoje, viu, igreja? Ele está passando aqui hoje, e onde ele passa, algo acontece. Então aquela mulher, qual o sentimento dela? Ela pensou o seguinte: vai passar quando? Amanhã? Então amanhã é o dia. No dia determinado que Jesus está passando, ela não olhou nem para o lado, nem para... Ela olhou para frente e saiu rasgando, irmão. Creio eu que levou um monte de xingamento. Porque diz a Bíblia, eu não li o texto inteiro para a gente correr, mas fala que a multidão apertava Jesus, ela entrou no meio da multidão. Eu não quero ser sarcástico, eu não quero... Mas é a verdade, deve ter sujado as pessoas. Não, é uma loucura, mas ela não mediu esforço. Ao ponto que a Bíblia diz que a multidão aperta e de repente Jesus para, porque ela tocou Jesus. Jesus falou: quem me tocou? Aí de forma muito hilária os discípulos olham para ele e dizem: como alguém, quem te tocou? A multidão te aperta, como alguém te tocou? Mas Jesus quis dizer o seguinte: alguém me tocou diferente. Alguém tinha no seu coração um clamor diferente. Por isso que eu digo que essa mulher tinha um milagre urgente. E ela fica lá toda encolhidinha, porque partindo da ideia que Jesus também era um judeu, ela não sabia como ele iria recebê-la. Então na verdade ela faz aquilo, mas ela fica meio na segunda, porque ela não sabe qual seria a reação dele. Mas Jesus é graça, Jesus é misericórdia, Jesus é milagre. E ali então, aquela mulher é curada de forma extraordinária, de forma poderosa. Aí, meu irmão, fecha essa cena.
retoma outra cena que ficou para trás. Agora chegam os serviçais lá de Jairo dizendo: ei, deixa o mestre aí, rapaz, deixa isso para lá, tua filha já deve ter morrido, ou melhor, tua filha já morreu, tua filha já foi. Mas havia um sentimento de fé no coração daquele homem que era algo extraordinário. A segunda revelação desse milagre que o Senhor falou ao meu coração é que o Senhor não está restrito a tempo. Para, meu irmão, de achar: mas já faz muito tempo, não vai dar certo, mas já é 2 anos que eu oro, Deus não responde. Deus vai responder no kairos dele, não é no teu cronos, é no kairos dele. A gente precisa entender que o Senhor, ele está acima do tempo, ele é atemporal, ele não se limita a um estágio de tempo, não, ele não trabalha assim. Lembra lá em João capítulo 11, aleluia, as irmãs de Lázaro já estavam assim, com Jesus. Demorou, já é de 4 dias, pode ser de 5, de 10, de 20, de 30. Quando ele dá o comando, ele diz: tirai a pedra. E ele diz: Lázaro, sai para fora. Não há tempo, não há pedra, não há resistência que vai parar o milagre de Deus. Posso ouvir um aleluia, meu irmão? Um glória a Deus. Tem um mistério na boca, dá uma rajada de língua estranha e bendiz o nome do Todo-Poderoso. Aleluia! Talvez você está dizendo: bispo, o meu milagre está demorando. Descansa. A minha Bíblia diz que ele dá os seus enquanto esses dormem. Você está dormindo, ele está operando. Você está dormindo, ele está fazendo. Você está dormindo, ele está realizando. Você está dormindo, ele está fazendo maravilhas. Você está dormindo, ele está derramando milagres sobre a tua vida. Oh, aleluia. O que não dá, meu irmão, é para a gente ser uma igreja, sabe, desconectada. Irmão, infelizmente tem pessoas da igreja que acham que igreja é reuniãozinha de Tupperware. Não, aqui é reunião de fogo. Aqui é para você entrar e sair mudado. Porque, meu irmão, é muita gente preocupada só com os dons, mas o evangelho não se limita a dons. O evangelho se limita ao fruto. Tem que ter fruto. A tua vida tem que ter fruto. As pessoas têm que olhar para você que nem ontem, meu irmão. Não é orgulho, mas não tem coisa mais linda que a pessoa vê na tua vida. O que aconteceu com você? Que é isso? Que mudança é essa? Que transformação é essa? E você olhar para ele e falar: é ele, 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 é ele que faz. Posso falar uma coisa aqui? Com muito carinho, com muita sensibilidade. Sabe, irmãos, sabe por quê? Assim, com toda a liberdade, às vezes é muito chato vir na igreja para algumas pessoas. Porque eu sei, irmão, Deus me deu essa graça de andar dos dois lados, pastor Emerson. Irmão, quando eu estou num lugar, o que faz eu amar Deus? O que faz eu amar as coisas de Deus? É a presença do Espírito Santo. Jesus falou: eu vou, mas vos enviarei o outro para que vós não ficais órfãos. E esse vai convencer você do pecado, da justiça, enfim. Quando eu tenho a presença de Deus, meu irmão, eu tenho vontade de Deus. Eu tenho um sentimento de namorar com Deus, de estar perto, de estar próximo, de sentir a presença dele. Oh, aleluia. Você entendeu, né? Deixa eu explicar esse termo namorar, é de proximidade, né? Vamos explicar, né, irmão? Senão vamos falar que o bicho está pegando heresia. Então, às vezes a pessoa fala: mas eu não sinto isso, porque você precisa conhecer esse Deus. Olha a diferença do Jairo para aqueles que trouxeram os últimos. Deixa o mestre, a tua filha já morreu. Ele: não, Senhor, por favor, vai em casa. E o Senhor vai lá com alguns discípulos e manifesta a cura da filha dele. Eu fico imaginando o pós-cura, o Jairo andando pelos lugares e as pessoas perguntando: Jairo, e aquele problema lá? O Senhor vai fazer, aquieta o teu coração. Jairo, e aquela conta de amanhã? Deus vai fazer, aquieta o teu coração. Sabe por quê? Porque aquele que passa por experiências com Deus, ele ganha na sua vida um suporte, ele ganha na sua vida, sabe, uma experiência. Sabe por que às vezes você fica nessa vidinha lá cá? Por quê? Porque você precisa viver experiências. E o Senhor te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer marcar a tua vida, porque Ele quer entrar dentro de você, porque Ele quer gerar você das entranhas, porque Ele quer soprar a presença dEle na tua vida, porque Ele quer que você saia daqui não como você entrou, talvez triste, amargurado, ou então você é uma pessoa totalmente egocêntrica, cheia de você mesmo.
Ei, esvazia-se de você, encha da presença do Espírito, porque Deus tem uma obra poderosa e inigualável para fazer na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Deus é Deus de maravilhas. É nisso que eu creio, meu irmão. E sabe uma das coisas que o Senhor falou comigo quando eu me converti? Eu falei aqui no começo da minha mensagem. Eu falei, eu não quero ser. Se for para mim ser esse, irmão, eu vim de uma vida agitada, pastor Hermes. Eu vim de um negócio errado. Na época de molecão, agora carnaval, segunda-feira eu já saía, só voltava na outra segunda. Na outra segunda não, lá na quinta-feira. Aí o Senhor faz uma obra poderosa na minha vida. Eu vou ficar cheio. Ei, eu senti a presença. Eu sinto a presença. Aleluia. Isso aqui, ó. Aqui não é um Deus morto, aqui é um Deus vivo. Ele é vivo. Você tem que sentir Ele. Quem não glorifica, quem não sente, está morto. Mas quem está vivo, sente. Quem está vivo, sente. E deixa eu te explicar na Bíblia. João capítulo 3, o Nicodemo chegou, ele ministrava dentro do templo. Jesus olhou bem para o olho dele e falou, filhão, se tu não nascer de novo, como é que é esse negócio? Já estou tiozão, barba branca. Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Tem alguma coisa? Não, você não está entendendo. Se você não nascer da água, se você não for lavado e regenerado pela palavra, e não for lavado, mergulhado e cheio do Espírito Santo, você não herdará o reino dos céus. Preste atenção, querido. Jesus fazia milagres e quer fazer hoje, mas você precisa confrontar o teu eu, precisa confrontar os teus limites, precisa confrontar essa questão onde você se acha acima de tudo e de todos. Não, o único que é acima de tudo e todos é Ele, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Deus forte, a fortaleza de Israel. Que essa palavra possa entrar no teu espírito e você não ficar limitado a tempo. Já está demorando demais. Aquieta, calma o teu coração. Deus está acima do tempo, e no tempo dele tudo que está retido na tua vida vai acontecer para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Bispo, eu não vou aguentar o tempo. Aguenta. Uma aprovação que venha sobre nós, que nós não possamos resistir. No Senhor, nós vamos resistir. Amém? É que eu gosto de ler Bíblia, irmão. Eu tenho uma maneira de tentar interpretar a Bíblia entrando no texto. Isso é coisa minha. Doidices de Ronaldo. Eu me coloco no lugar de Jairo. Estou aqui conversando com Jesus. Daqui a pouco aquela muvuca chega outra pessoa e fica falando sozinho. Se é outro, cheio de orgulho. Pensa que eu sou bobo? Cheguei na frente, largou eu, abandonou eu. O cara ficou lá. Eu achei ao contrário. Quando ele viu o Senhor curando aquela mulher, ele falou, ai meu Deus, é isso que eu preciso para minha filha. Aleluia. É isso, queridos. A gente precisa viver um tempo onde a gente precisa se apegar com a palavra. Sabe? A gente precisa deixar de ser estrangeiro para a presença de Deus e ser filho. Está debaixo. Amém, Deus vai fazer na tua vida. Não perca a tua fé. Em momentos tão difíceis, e a tendência é piorar. Paulo falou isso para Timóteo. Vai piorar, mas aqueles que estão cheios de Deus não podem se perder. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. E o que está sujo, suje-se mais ainda. Eu creio que você está limpo, então se limpe mais. Busque a presença, mergulhe na presença. Se encha da presença dEle, para que Ele cumpra todas as promessas sobre a tua vida. Aleluia. Jesus, Ele é misericordioso. Amém. E Ele não vai deixar você nessa situação. Mais um milagre. João capítulo 5. O milagre do tanque de Betesda. Aliás, texto esse que originou o nome da nossa igreja. Para quem não sabe, a nossa igreja
se chama Igreja Comunidade em Cristo Betesda, mais carinhosamente conhecida como Família Betesda. A palavra Betesda quer dizer lugar ou casa de misericórdia. Quando o Senhor me deu esse ministério, o Senhor falou: vou mandar muita família destruída, muito casamento, muita gente arrebentada, ao ponto, irmão, que aqui é assim, o pessoal chega aqui precisando de socorro. Agora, por que o Senhor te deu isso? Porque um dia eu também precisei de socorro e fui alcançado pelo Senhor. E o que eu entendo? É o Senhor dizendo: assim como eu socorri a tua família, a tua casa, teu casamento, a tua vida, tu vais socorrer cada família que eu colocar naquele lugar. Betesda é lugar de movimentação das águas. A Bíblia fala no tanque de Betesda de um homem que estava ali por 38 anos, capítulo 5 de João. E a história dizia o seguinte, está lá entre colchetes, e sempre quando você vê algo que está entre colchetes na Bíblia, é que não há uma veracidade 100% naquele versículo. Até isso se teve o cuidado na inspiração da Bíblia, né? Mas dentro desses colchetes diz o seguinte, que de tempo em tempo aparecia um anjo e movimentava as águas, e o primeiro que descia nas águas, ele era curado. Pela minha humilde, leitura desse texto, eu acho que esse camarada ele devia ser um paraplégico, porque fica claro que ele não tinha facilidade para se locomover. Então talvez quem tinha um problema só na mão ficava mais fácil pular, quem tinha um problema só numa perna, ele não tinha. E ele está ali durante 38 anos, de repente então Jesus subindo para Jerusalém, para a festa da Páscoa, passa por Betesda, pelo tanque de Betesda, se depara com aquele moço, obviamente nada por acaso, eu vejo uma ação de Deus ali, começa a conversar, o moço conta toda a história, e Jesus numa simples palavra diz para ele, homem, se põe de pé, pega a tua maca, levanta e anda. E aquele homem, uma facilidade tremenda, se levanta, pega a maca. Eu acho que é uma coisa meio que sonho, ele não está entendendo, porque é 38 anos. Desse milagre de Jesus eu aprendo algo poderoso aqui. Tem muita gente na igreja crendo em lenda. Tem muita gente dentro da igreja crendo que o Joãozinho das profecias, que o fulano não sei da onde, que o terra não sei da onde. Não, para de crer em lenda. Quem vai te levantar e fazer andar é esse aqui, ó. Por que em lenda, bicho? Porque ele estava crendo na movimentação do anjo. Mas o Senhor independe de anjo, o Senhor independe de água. O Senhor é o Senhor. Apenas uma palavra. Você já reparou como nós somos assim, pastor Emerson? Amém? Se vem alguém entregar uma profecia para você e faz todo um rodeio e tal, e isso e aquilo, e 4 cambalhotas e tal, e você fala, eita, é Deus puro. Mas se alguém chegar no teu ouvido e falar, Deus está dizendo assim, parece que a profecia você mede pelo barulho. Não teve barulho nas águas, não teve movimento nas águas. Teve alguém que só falou para ele, levanta e anda. Como eu estou falando para você, levanta e anda. Ele meio que talvez incrédulo, mas 38 anos, tem que, a porta que abriu tem que entrar. E o cara levanta e começa a andar, irmão. Você está entendendo? Para de crer em lenda. Eu estou na igreja há 10 anos, as coisas não acontecem, está crendo em lenda. Comece a crer no poder de Deus. Comece a crer no poder da tua oração. Comece a crer que o Senhor, quando Ele vê alguém que clama, alguém que tem um coração sedento, eu tenho convicção que Ele se levanta do seu mais alto e sublime trono e Ele manda a resposta para a terra, porque Ele é Deus. Aleluia. Ai, bispo, mas às vezes eu me acho tão sujo. Isaías capítulo 6. O que está tendo a visão do trono de Deus também é sujo. Ele fala com a boca dele. O Senhor chamando ele dizendo, não, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. Em outras palavras, não dá para o senhor fazer nada aqui, está tudo contaminado. O Senhor falou, então vamos deixar que eu resolvo. Anjo, pega a brasa viva. Talvez você está dizendo, mas eu tenho problema aqui, problema ali, problema lá, problema não tem problema. O meu Deus diz que Ele tem brasa para purificar. Ele está dizendo que os céus estão abertos e Ele tem brasa para te tocar e para te purificar. Aleluia. Agora uma coisa é certa, e eu quero liberar essa palavra. Levanta as tuas mãos. Chega de lenda. Você vai depender única e exclusivamente do Deus que responde na terra, no Deus que tem brasa viva para te purificar, no Deus que tem sinais, no Deus que tem maravilhas. Ele vai fazer a obra na tua vida. Dá glória a Deus daqueles de vencedor aí.
Oh, aleluia! Deus poderoso. Aleluia. É isso aí, irmão. Esse é o Evangelho de Cristo. João capítulo 3. O cara tá lá, a moedinha, uma esmolinha. Eu sempre brinco, falo, não, Pedro e João, se fosse nos dias de hoje, estava mal na foto, hein? Imagina a cena nos dias de hoje, do jeito que a igreja é. O cara não tem um dinheiro para dar uma esmola. Esse apóstolo aí está mais falido que nós. Essa é a leitura de hoje. Mas quem disse que a gente veio para dar dinheiro? A gente veio para repartir aquilo que a gente recebe. A conversa é essa, filhão. Eu não tenho ouro e não tenho prata. Contextualizando e fazendo você entender, eu não tenho esmola. Mas eu tenho algo aqui que está transbordando. Você quer? Em nome de Jesus, levanta e anda. Agora, olha a revelação dessa palavra. Até aquele momento, o camarada estava lá de fora, na escada, esmolando. Mas quando ele recebe a manifestação da cura e a presença, a Bíblia faz que ele pula, começa a saltar. E vai para onde? Para a praça? Vai para onde? Para a festa? Ele vai para o templo. Deixa eu traduzir para você. Tem gente que ainda não entendeu, está esmolando do lado de fora. Ai, minha bênção, ai, meu casamento. Ai, não, para de esmolar. Recebe o que ele tem nessa manhã. E não fica mais do lado de fora, não. Entra para dentro. Entra para o teu lugar, é dentro da manifestação da glória, é dentro do poder, é dentro das maravilhas, é dentro dos sinais. Deus vai fazer. Quem é cheio de Deus, quem é marcado por sinais e por cura, não fica do lado de fora esmolando, fica do lado de dentro glorificando. Aleluia. Dá um glória a Deus aí. Cadê? Dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Cadê lá no fundo lá? Dá uma rajada de língua estranha. Bendize o nome do Senhor. Aleluia. Irmão, tem tanto milagre aqui. Eu vou falar mais um. Depois no outro dia a gente continua essa mensagem aqui. Senão eu vou estourar no horário. Aleluia. Mais dois, rapidinho. João capítulo 6, multiplicação dos pães. Depois você lê em casa, tá bom? Para a gente correr. Eu vou pincelar o texto. Diz a palavra que Jesus já vem de um tempo pregando, ministrando. Em cada povoado que ele vai passando, vai juntando gente. Chega uma hora que o Senhor tem um clique, ele diz, pois esse povo deve estar com fome. E aqui eu abro um parêntese, que evangelho sem obra social não é evangelho. Jesus sabia de milagres que ele iria fazer, mas a preocupação dele, esse povo está com fome, esse povo está com sede, e ele para. Aí é normal, o que Jesus faz? Jesus chama quem? Pessoas da multidão? Não, chama discípulos. O primeiro que ele chama, e ele fala da situação, o camarada já esboça logo uma defesa e diz, Senhor, não bastariam 200 denários de pães para a gente comprar, é muita gente. Em outras palavras, é quase impossível alimentar esse povo. Continuando o assunto, chega outro. Acho que Jesus falou, agora vai, né? Faltou fé para Filipe, mas André é dos meus. E aí André vem e não testemunha dele, testemunha de outro. Fala, ó, tem um camarada lá. Eu gosto sempre de contextualizar isso aqui. Digo eu, não a Bíblia. Mas é como se André falasse, tem um louco lá no meio, mas eu já dei uma dura nele, viu Jesus? Eu já falei para ele ficar quieto. Louco? O cara lá está com 5 pães e 2 peixes. E fica lá, que não doido. Eu tenho. Falei para ele ficar quietinho, ele quer que está sendo tumulto. E Jesus falou, cadê esse menino? Traz. Sabe, queridos, eu aprendo aqui nesse milagre da multiplicação dos pães. Primeiro, que o Senhor tem uma expectativa em torno dos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aí? O Senhor tem uma expectativa. Sabe o que Filipe teria que fazer ali? Senhor, o que é necessário? O que tiver na minha humanidade eu vou fazer. O que tiver na tua deidade o Senhor faz. Pronto. O milagre cabe a Ele, mas a fé cabe a nós. O Senhor quer fazer muitas vezes na tua vida, mas cadê a tua atitude?
Quando ele te chama para o particular, cadê você? Eis-me aqui, Senhor. Pode fazer, eu creio. O que precisa de mim? Ezequiel 37. Ezequiel somente profetiza. O Ezequiel profetiza e Deus faz o milagre. Está entendendo como é que funciona? Então, primeira coisa, o Senhor tem uma expectativa em torno de você. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que independente daquilo que eu tenho nas mãos, Deus vai fazer o milagre. Agora, eu não quero aqui pregar uma heresia, mas eu pelo menos eu desconheço, eu não me lembro, vamos dizer assim. Ver milagres que Jesus fez também do nada. Lucas 5, tinha uma rede na mão. João 6, tinha 5 pães e 2 peixes. Quem pode mais lembrar? A viúva lá, né? Não só Jesus, mas o próprio Elias lá, quando ele chega lá. O que tu tens em casa? Você tem alguma coisa. Às vezes você vem para o culto, você vai, ai meu, estou me arrastando. Mas se você vê no culto, porque ainda tem um pouquinho de fé. Você não está enxergando ela, mas você podia estar em outro lugar essa manhã. Esse pouquinho de fé te trouxe aqui. Então tem pelo menos um algo para que Deus possa manifestar o milagre dele. É que o diabo, ele tira o nosso entendimento. Você fala, ixi, eu estou acabado. Estou no oxigênio. Não. Ainda tem um pouquinho de fé. Somente 5 pães e 2 peixes. O Senhor falou, traz para cá. E daqueles 5 pães e 2 peixes, ele operou um milagre. E não só alimentou toda a multidão, como sobejou. E não sobejou por acaso, sobejou 12 cestos. Essa questão judaica, que eu sempre falo aqui, que o judeu, ele é muito essa questão de números, né? E o 12 apóstolos, 12 tribos, essa questão, né? O 12 é essa questão do completo, do inteiro. A bênção foi completa, a bênção foi inteira. Assim vai ser na tua casa, assim vai ser na sua família, em nome de Jesus Cristo. Não sei se você está me entendendo. Sabe o que Deus falou comigo aqui nesse texto? Deus falou assim, diga para a minha igreja que tem provisão para eles, tem milagre. Escuta, levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Deus está me dizendo que vai ter milagre no teu celeiro. Deus vai visitar irmãos aqui essa semana com provisão. Vou bater na tua porta, mãe, o pai, o tio, eu não sei. Passei no mercado, comprei essas coisinhas e trouxe aqui para você. Aí tu vai lembrar da palavra do homem de Deus. É profecia, é liberação. Deus tem provisão para tua casa. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. E eu fecho. Eu fecho com o 5º milagre. Tem mais, mas a gente vai parar aqui, eu vou orar por você. Vamos falar sobre o milagre de andar por sobre as águas. Tem João 6, do 19 a 21, tem Mateus capítulo 14. Segundo a ótica de cada discípulo, mas a história é a mesma. Então Jesus aparece, Jesus estava ministrando os discípulos, dispensa eles pegam a embarcação, vão embora. Jesus continua no lugar, acaba de ministrar. Durante a madrugada, Jesus volta para se encontrar com eles, andando por sobre as águas, eles dentro do barco. Na madrugada, qualquer um iria se assustar. Daqui a pouco eles veem aquele homem ali pairando sobre as águas. Um grita para o outro, é um fantasma, que negócio é esse? Partindo da ideia que os caras são pescadores, trabalhavam de noite. Então foi uma cena inusitada para assustar eles. E aí o Senhor falou que era ele, para eles não temer. E aí Pedro falou, mas é tu mesmo, Senhor? Se é o Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus falou, vem. Sempre quando eu prego essa palavra, esse vem para mim, eu enxergo, irmão, não sei se você vai me entender, eu enxergo um tapete. Tapete, mas não é esse tapete mole. Tapete, filho. Parece que eu vejo Pedro andando nesse tapete. A água virou um tapete. Por quê? Porque ele não andou sobre as águas. Bispo, que loucura é essa? Não estou entendendo mais nada, calma. É óbvio, literalmente ele andou por sobre as águas, mas aqui é uma questão espiritual. Pedro está andando por cima da palavra. O que fez Pedro não afundar foi a palavra. Isso é tão certo que quando ele esquece da palavra e ele olha para as circunstâncias, ele afunda. Esse é o nosso problema, irmãos. Você muitas vezes tem tirado o olho da palavra e tem olhado para as circunstâncias. Quando você olha para as circunstâncias, a tendência é você afundar. Eu aprendo aqui 2 coisas com essa história, com esse milagre. Primeiro, você tem que andar pela palavra. Eu me converti pela palavra. Louco, muito louco dentro do culto, uma palavra. Não foi casa de recuperação, não foi
como é que chama esse negócio que faz, que acompanha a pessoa? Não é tratamento, é psicólogo. Não foi nada disso. Uma palavra saiu, parece que ela entrou dentro de mim, entendeu? Uma palavra, pastor Erickson. Minha história nunca mais foi a mesma. Basta apenas uma palavra. Primeira coisa que eu entendo aqui, eu não ando por circunstâncias, eu ando pela palavra. Agora só entende isso, irmão, quem entende Deus. Deixa eu falar aqui novamente. Porque jamais eu quero que naquele dia você fale, eu não sabia, eu fui enganado. Só vai para o céu quem nascer de novo. Quem sente o que o bispo sente. Quem sente algo vivo dentro de si. Se você não sente nada, você está morto. Estou falando sério. Por isso que às vezes você não entende. Você fala, ai, mas por que esse bispo é? Porque eu sinto. Porque ele é vivo, porque ele é real. Está entendendo? Quem não nascer da água e do Espírito não herdará o reino dos céus. Sabe o que Pedro fez? Ao ponto que depois a chave da igreja foi dada na mão do camarada. Porque o camarada era virado no girar. Ele saiu andando na palavra. O barco só tinha Pedro? Vou perguntar de novo. O barco só tinha Pedro? O problema é que os outros preferiram ficar na segurança do barco. Quem não conhece de fato o Senhor por uma experiência, prefere ficar no 1 mais 1 é 2, é meninice. Ah, esse cara tá muito para frente. Não, irmão. O evangelho é poder de Deus. Jesus disse: o meu reino não é comida e nem bebida, mas o meu reino é poder. Poder. Aleluia. Você sabe porque a gente vê hoje uma igreja às vezes aí tão assim capengando, porque está faltando poder dentro das igrejas. Cadê aquela época de quando eu me converti, que a gente se reunia jovens, meninada de 17 e 18 anos, fazia roda da reunião de jovens. Hoje é só zen, nada contra, mas na minha época a gente se reunia, pegava a mão um do outro e queria ser batizado com o Espírito Santo. Quando um era, inflamava todo mundo. Eu também quero, porque nós buscávamos o poder de Deus. Aleluia. Ei, essa igreja que Deus quer levantar, a igreja que eu tenho visto aqui nas segundas-feiras, dobrando o joelho e clamando, e aí o meu telefone não para, o pessoal mandando mensagem de testemunhos. Ai, Deus mudou. Não, quem está mudando é a igreja, está se prostrando e está entendendo, saindo do barco da sua segurança própria e entendendo que quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: Deus vai fazer na tua vida. Amém? Para de andar na tua segurança. Você quer ver? Eu já passei isso várias vezes em casa, com família, com a bispa. É quando você vai no médico, e aí de repente tem alguma coisa, o médico acha estranho. Na verdade, na linguagem dele, tu tá bagunçado, hein? Vai lá e faz biópsia. Aí você vê que você não é nada. Você dá um simples resultado de um exame, pastor Hermes, vai falar qual que é o teu prognóstico. Se vai viver, se vai morrer. Ninguém pode te ajudar. Meu irmão pastor, o irmão Walter, ele é uma bênção. Mas ele não vai poder intervir. Não vai poder. A pastora Janete passou por isso esses dias. É uma coisa que só você sabe, né, pastora? Talvez não fica repartindo, mas só você sabe lá dentro. Meu Deus. Aí quando vem o resultado negativo, ai meu Deus. Deus continua guardando os seus, queridos. Mas a gente não tem que estar aos pés dele somente quando bate a má notícia. Pelo contrário, o Salmo 112 diz que eu não tenho que temer a má notícia. O Senhor quer levantar uma igreja que busque ele, irmão. Escuta o que o bispo quer que você entenda aqui, evangelho. Às vezes eu não estou falando isso com o intuito de te diferenciar. Não, porque se você está aqui, você está num propósito de Deus.
Mas você precisa sentir a presença. Mas bispo, a Bíblia fala que é por fé, eu sei. Mas a minha Bíblia diz também que nós temos o penhor através do Espírito Santo. Na carta de Paulo aos Coríntios, como era uma igreja que tinha muitos dons, muito atribulada e tal, então Paulo era bem didático, e Paulo ensinava. E uma das coisas que Paulo ensinou também aos Efésios, que era uma outra igreja conturbada pelo fato de ter aquela questão da Diana dos Efésios, toda aquela malignidade, muita guerra espiritual. Então Paulo precisava levantar uma igreja firme. E Paulo ensina muito essa questão do penhor, a garantia. Estou sem dinheiro, vou lá na Caixa Econômica. Precisava de R$500. Cadê a garantia? Está aqui a minha corrente de ouro. Então está os R$500. Se você nunca mais for lá pagar, tá bom. A tua corrente fica lá. É a garantia. É isso que Jesus nos ensina. Quando você entrega a tua vida para o Senhor, depois você é batizado no Espírito Santo, esse selo é a garantia. Irmãos, vocês todos podem falar assim para mim: ele não existe, você está louco, é mentira. Todos vocês podem falar. Eu vou falar: ele existe. Porque eu sinto. Porque ele é real. Você está entendendo? É igual a uma mãe grávida. Ei, esse filho teu não vai nascer. Tá, vai. Hoje mesmo meu marido pôs a mão aqui, viu ele aqui, ó, ele está vivo, ele é real. Assim a presença de Deus, ela é viva, ela é real. Deus não quer levantar uma igreja que não tem esse penhor. A igreja tem que ter a penhora, tem que ter a garantia. Quando alguém colocar em xeque a tua fé, tu vai dizer: ele vive, ele é real, eu sinto, ele é vivo. Moisés, como é que você diz que esse Deus teu é vivo? Ele abriu o mar. Ele tirou água da rocha. Ele transformou água amarga em água doce. Aleluia. Essa é a igreja que vai prevalecer nos dias de hoje. Uma igreja que não sente nada, uma igreja desconectada. A primeira prova que vem vai, irmão. Bonitão está lá trabalhando, lá parece uma bonitona lá enviada do capeta. O cara está vaziozão, já era. Mas ele está cheio de Deus, ele já pomba gira dos infernos. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu vou para a minha, aquela que Deus preparou para mim. Você já reparou que todo homem que cai em laço, em adultério, ele fica cego, vira a cabeça, larga filho, larga tudo. Por quê? Porque Satanás cega. Ele esquece tudo que ele viveu com aquela mulher que desde a sua adolescência, tudo que eles fizeram junto. E aí de repente o diabo vem e cega. Mas ele pega quem? Ele pega geralmente os que estão fracos, os que não têm Deus. Mas aqueles, meu irmão, que andam por sobre as águas, que andam sobre as lutas, que têm vivido milagres um atrás do outro, esse sabe que o Senhor é vivo e real e poderoso. Vamos nos colocar em pé, queridos. Eu quero orar por você. Vamos nos colocar em pé.